e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agora nós vamos lá no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 15. Tem pelo título dizendo assim: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão e visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Amém, irmãos? Quero que os irmãos peguem a mão do seu irmão que está ao seu lado, né? Deixa a Bíblia Sagrada no banco, pega a mão do seu irmão que está ao seu lado. Vamos fazer um momento de oração a Deus, né? Pai bendito, Pai eterno, Deus, te agradecemos por estar na tua presença, meu Senhor. Te agradecemos por estar imensamente, continuamente confessando a ti, Senhor, a nossa adoração. Entregamos a ti a toda reverência, a toda gratidão, a toda humildade de estar na tua presença, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cumpre em nós o teu querer segundo a tua vontade. Usa a minha vida, Senhor, segundo a tua misericórdia. Usa a minha vida segundo a sua bondade, a sua excelência. Eu quero transmitir aqui à sua igreja somente aquilo que o Senhor tem a falar neste lugar. Meu Deus, venha dar paz a esse lugar, venha dar amor, venha dar união, venha renovar a cada coração, venha renovar a cada vida, venha renovar a cada ser, meu Deus. Colocamos em ti a nossa confiança, colocamos em ti a nossa única suficiência, salvação, pois é de ti que vem a toda a salvação, vem de ti o todo amor, a toda a excelência. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confessamos a ti a toda a nossa reverência de adorar o teu nome, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, irmãos? Aleluia. Pode tomar o teu assento, né? Oh, glória. Glória a Deus. O som está muito baixo porque nós não precisamos de som alto, né, irmãos? O que importa é você ouvir, né? Irmãos, a Bíblia Sagrada nos enfatiza no livro de Gênesis, capítulo 15, que Deus anima Abraão e lhe dá uma esperança. Nós vemos que Abraão já tinha perdido a esperança, irmão. E Abraão andava sem filho. E Deus, quando Ele promete um filho a Abraão, Deus lhe promete com 75 anos de idade. Quando Abraão tem essa idade, Deus lhe promete uma promessa, ou promete um futuro a Abraão. E quando Deus lhe promete um futuro a Abraão, esse futuro não é enriquecer Abraão, não é lhe dar fazenda, riquezas, os bens materiais. Isso é muito bom para o nosso coração. Mas Abraão queria mais do que isto. Pois a Bíblia Sagrada nos diz que Abraão já lhe tinha herança, e Deus assim multiplicou a herança de Abraão. E quando eu vejo Abraão, Abraão era um homem de fé, um homem que não lhe temia a nada, um homem que não tinha mesmo temor dos inimigos em teu coração. Ele não lhe temia amedrontar, não lhe temia aos inimigos. Nós vemos Abraão como um homem guerreiro, um homem paciente e um homem que tinha muita fé. Entanto que os patriarcas, como fosse antes de Abraão, ele diz, Abraão, tanto o apóstolo Paulo
que Abraão é como um homem modelo, ou como um espelho para os outros profetas, porque de Abraão tira toda a excelência do que é o modelo de fé. Em Abraão nós vemos o modelo de fé. Abraão tinha uma fé que era por excelência dada ao Senhor. E quando o homem tem uma fé que atrai a Deus, ele conquista o coração de Deus. A atenção de Deus é reverenciada, a atenção de Deus é dada a esse homem, porque esse homem atrai a Deus pela sua fé. E nós vemos e lemos e confiamos na palavra dos livros e nas cartas que escreve aos cartas hebreus, que o apóstolo Paulo se refere, que é a maior de todas as armas, que ele diz a Efésio, ele diz a Hebreus, ele diz a Romanos, que tudo é a fé que atrai a Deus. Sem fé é impossível atrair a Deus. Sem fé ninguém pode atrair a Deus. Sem fé ninguém pode atrair a Deus para dentro do seu coração. É preciso que nós atraímos a Deus, é preciso que nós chegamos mais a Deus por um motivo e por uma única ligação, que é a fé. Hoje nós cremos em Jesus Cristo. Se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos. Agora, se nós não usar esta fé, que é uma fé imortal, uma fé imbatível, uma fé que nada pode parar ao homem, uma fé que nada pode parar a este homem que está vocacionado e ligado em Deus e ligado em Jesus. Hoje nós cremos em Jesus por intermédio da fé. Por intermédio da fé atraímos a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível alguém atrair a Deus. Sem fé é impossível você conquistar alguma coisa. Hoje nós vemos pessoas que não têm a nada, irmão, mas amanhã ele tem tudo, porque ele tinha uma coisa que muitos que tinham não tinham uma coisa. Quando Efésios se refere às armas excelentes, a armadura de Deus, a melhor armadura que se refere é a fé, porque fé é aquilo que nós vimos, mas aquilo que nós confiamos. A fé é aquilo que nós atraímos a Deus para dentro do nosso coração. Se você não tiver fé, você não pode ter nada de Deus. Se você não tiver fé, você não pode atrair a Deus. Se você não tiver fé, você não pode ser salvo por Jesus Cristo. Se você não tiver fé, você não é um homem guerreiro. Você não conquista nações. Você não vem a detonar-se inimigos. Você não vence na sua vida conjugal. Você não vence na sua vida espiritual. Você não vence na sua vida financeira. Você não vence na sua vida dentro da igreja. Você não vence em nenhuma área da sua vida se você não tiver a fé. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda que essa semente é a menor de todas as sementes, e quando ela semeia, ela vem a ser a maior árvore, o maior arbusto que dá até sombra para os pássaros. Se nós tivermos fé e dizer a este monte: ei monte, sai de lá e passa para cá, esse monte vai te obedecer, porque a fé é que atrai a Deus. A fé é como Jesus ao seu lado. E eu pude ver Abraão, um homem de fé. Diga para o seu irmão do lado: Abraão. Diga para ele: Abraão, um homem de fé. Eu posso tirar Abraão como meu pai? Pode tirar Abraão como seu pai, da fé. A Bíblia diz que Abraão foi o pai dos judeus na fé. Quando Deus fala a Abraão, e Deus lhe fala a Abraão que daria uma herança, lhe daria uma promessa, Abraão de maneira nenhuma ele perdeu o brilho da promessa. É evidente que nós perdemos um pouco a esperança. Nós ficamos um pouco desanimados. Pessoas que não conquistam a vitória na sua vida. Luta de todas as maneiras e nunca tem um objetivo, uma conquista. Nunca tem uma vitória alcançada. Em meio às dificuldades e provações, ela acaba desfalecendo a sua fé. Ela acaba desistindo da perseverança em Deus. Ela acaba retrocedendo, recuando para trás. Ela não tem mais força, não tem mais vigor para continuar no caminho de Deus, porque ela perde uma coisa que é a essência do seu coração, que é a certeza de conquistá-lo. Por isso que o Salmos de número 37, o versículo de número 4, é preciso que nós deleitemos, ou seja, é preciso que nós descansemos. Tem muitas pessoas que não querem mais descansar.